Informo a todos os presentes que o plenário foi sanitizado com produto orgânico seguindo as normas de segurança para o combate à pandemia do Covid-19. Caso a audiência ultrapasse 1 hora, deverá ter um intervalo de 10 minutos para uma nova aplicação do produto. Também eu gostaria de pedir a cada vereador a possibilidade, se nós pudermos, não só nós vereadores, mas também o público presente, para que a gente possa delimitar, até por questão de segurança e respeito, a questão de 5 minutos para cada um vereador e cada um cidadão que tiver que fazer as suas perguntas. Pode ser? Dando cumprimento, senhoras vereadores e vereadores, público presente, dando cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos dando início à audiência pública visando discussão do projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022, o qual encontra-se tramitando nessa Casa de Leis. Assim, passa a palavra ao secretário municipal de Finanças, Cristiano Mola, para dar início aos trabalhos. Praia Grande, 2 de junho de 2021, Câmara Municipal de Praia Grande. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa e o pessoal presente aqui no plenário. Vou passar a palavra para a Regina Firmino. Ela vai passar um pouco do que trata essa lei de diretrizes orçamentárias e, após, o Benê vai apresentar os slides para ilustrar um pouquinho e facilitar o entendimento. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está tramitando nessa casa, ela é um dos elos que liga o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Como a maioria dos senhores vereadores são novatos, né? Eu vou dar uma explicação bem rapidinha do que são as 3 leis que fazem parte, né, da administração municipal, para que fique mais fácil. Tá? Em primeiro lugar, nós temos a lei que é o Plano Plurianual. O plurianual é uma lei que ela é feita no primeiro ano de um governo, tanto municipal, estadual como federal, e ela é válida por 4 anos. Então, ela vale para o segundo, terceiro e 4º ano do administrador, né, hoje da prefeita, e o primeiro do próximo prefeito. Tá? Então, este ano, nós estamos cumprindo o último ano dos 4 do antigo PPA, né? Que já podemos até falar de antigo, porque agora, até o mês 30 de agosto, nós entregamos o plano, que é uma lei que vai dar todos os programas de governo, todas as metas, todos os indicadores, que isso daí, com o tempo, a gente vai explicar bem melhor o que são esses programas, essas metas, esses indicadores. Tá? Na LDO, ela liga o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Ela faz essa ligação. Então, é uma lei mais, como vou dizer, ela dá as diretrizes, como o nome diz. Tá? Ela tem três tópicos, né? Que um é a parte fiscal, tá? Como que está o resultado nominal, resultado primário, é a parte fiscal do município. A outra parte, ela faz a priorização dos programas que está no PPA e que vão fazer parte da lei orçamentária do ano seguinte. Então, ela pega uma parte, porque como o PPA ele é feito para 4 anos, ele vai lá e pega uma parte. Este ano, o primeiro ano de governo, não vem com este anexo. Por quê?
porque ainda não entregamos o PPA. Nós estamos cumprindo o último do que está no final já. E quando nós entregamos o PPA, a gente entrega esse anexo, que são as prioridades. Prioriza os programas, quanto, né, que vai ser feito do que está preconizado no PPA. E a outra parte é a parte de lei. Aquilo que pode, aquilo que não pode, entendeu? Olha, então, quando a Câmara tem que entregar o orçamento, até quando? Quando que a Prefeitura tem... Então, são datas, são limites constitucionais, reserva de contingência. Então, tudo isso ele é preconizado dentro dessa lei. Então, essa lei ela dá a diretriz, tá? Então, ela é de âmbito mais abrangente, e a lei orçamentária é a que vai de secretaria por secretaria, quanto que é a folha de pagamento, quanto que é o custeio, quanto que é o capital, entendeu? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela faz o macro. E este ano, por ser o primeiro ano de governo, ela não contempla o anexo que vem das prioridades, tá? O Benê agora vai fazer uma síntese e tem os principais tópicos que entram nessa lei, tá? E o Mola, depois vocês podem perguntar, que ele tem toda a expertise para responder tudo que vocês precisam, tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha pela internet. Na linha do que a Regina já explanou na abertura dela, a LDO ela vai tratar especificamente de metas físicas e fiscais. Metas físicas, mas o que seriam essas metas físicas que a LDO trata? É aquele assunto da nossa última audiência que nós realizamos na semana passada, em relação à arrecadação. Então, a LDO ela vai tratar das primeiras premissas de quanto esperamos arrecadar nos próximos 3 exercícios, quanto esperamos desembolsar, qual será essa despesa, qual é a projeção para a dívida pública, qual é a projeção de resultado primário, resultado nominal, são aqueles indicadores que nós havíamos comentado, né, que controlam, né, a dívida pública. Então, basicamente, quando se fala em metas fiscais, seriam esses resultados que a LDO vai preconizar. E as metas físicas é o que o próprio nome diz, fisicamente, é o anexo que a Regina falou que neste ano ele fica sob responsabilidade do plano plurianual, onde dentro de cada programa e de cada órgão, cada um vai ter a sua meta a ser cumprida fisicamente falando. Isso normalmente é na LDO, mas como não temos ainda um plano plurianual pronto, será apresentado neste plano. A Regina também já havia comentado da questão desse elo, né, que a LDO faz em relação à LOA e o PPA, que a gente chama de ciclo orçamentário, né? Então, a LDO é aqui, ela pega 3 anos para frente. Estamos em 2021, então tentamos projetar, né? A gente não projeta, a gente tenta projetar uma realidade para 22, 23 e 24, né? Um cenário aí. A LDO estando feita e aprovada, vamos para o PPA. O PPA, ele trata de um outro cenário para 4 anos em vez de 3, também é um nível macro. Então, o PPA ele vai lidar ali com 2022, 23, 24 e 25. E quando chegar a época oportuna, lá em setembro, estaremos entregando a LOA. A LOA, definitivamente, ela vai fatiar realmente tanto a LDO quanto o PPA e traçar aquilo que vai acontecer realmente em 2022. Aí ela é muito mais pé no chão, trazendo a nível de secretaria, a nível de detalhamento de despesa, a nível de tipo de arrecadação. Então, a LDO, realmente, a LOA, aliás, realmente vai ser o mais próximo da realidade para o próximo exercício. A gente costuma falar muito das funções da LDO e a gente fala que ela norteia, né, as próximas peças.
O que é esse nortear para as próximas peças? Deixa eu voltar só o slide para os senhores poderem acompanhar. O que é esse nortear? É a LDO que vai dizer como que a gente deve agir na execução do orçamento quando cada situação aparecer. O que iria essas situações? Se futuramente se precisar fazer algum tipo de alteração no Código Tributário, a LDO tem que ter algum dispositivo dizendo como fazer. Ela não vai falar o número, mas ela vai dizer, olha, para fazer uma alteração você tem que se atentar a isso, isso, a isso. Olha a lei de responsabilidade, olha tais limites. Então a LDO vai nortear nesse sentido. Se for fazer algum tipo de convênio, firmar, aliás, algum convênio com alguma outra entidade para prestar algum tipo de serviço para a municipalidade, a LDO tem que prever, tem que ter mecanismos que permitem fazer isso. Então, essa é a função da LDO, é esse o norte dela. Se por acaso acontecer de a nossa arrecadação ficar muito aquém daquilo que a gente espera, como é que nós devemos agir? Novamente, a LDO que vai dizer, tem um dispositivo, se eu não me engano, nesse projeto de lei, deve estar no artigo 6º, que ele vai falar, olha, caso não ocorra a arrecadação dentro do limite, deverá, observando a programação financeira, que é um decreto municipal, contingenciar a despesa. E ela vai dizer, dentro da lei de responsabilidade fiscal, quais são as despesas, qual é a prioridade de ser contingenciado. Então, são esses tópicos que eu elenquei a maioria aí. Data de proposta orçamentária da Câmara Municipal, quando que a Câmara tem que enviar para a gente, posição dos projetos em andamento, o que seria esse... É um documento anexo que foi entregue junto para os senhores. Ele fala, olha, no momento de elaboração da LDO, qual é a posição dos projetos em andamento da municipalidade? Nós somos obrigados por lei a demonstrar isso, e nós temos. Critérios para repasse ao terceiro setor, que são os convênios que eu havia comentado, alteração na legislação tributária, casos de renúncia de receita, como nós devemos proceder, como agir para manter o equilíbrio entre receita e despesa, as metas bimestrais de arrecadação, limitações de empenho, como proceder, a programação financeira, custeio de despesa de outros entes, e aí tratando também das metas fiscais, como eu havia falado no começo, primário e nominal, riscos fiscais caso haja, passivos contingentes e outros riscos fiscais. O que seria isso? Tem um anexo na LDO chamado riscos fiscais. Se no momento que a gente estiver elaborando a LDO, tiver algo em iminência que pode se tornar um risco fiscal, um risco financeiro para o município, a gente preenche esse quadro. No quadro que nós mandamos, neste momento a gente não visualiza nada, por isso que acabou não sendo preenchido. Mas tem esse dispositivo na LDO. E as metas e prioridades para o próximo exercício. Finalmente, nós temos os primeiros números para o exercício de 2022. Eu chego a falar que realmente são números prematuros, porque nós estamos no mês de maio, essa peça começou a ser elaborada mais ou menos lá no final de fevereiro, para ser entregue até 30 de abril aqui na casa. Os números são muito prematuros, tanto os números de arrecadação do município, quanto as projeções de inflação, crescimento populacional. Então, isso com certeza será revisado na época do PPA e da lei orçamentária. Então, a arrecadação total esperada, pensando em município, prefeitura, Instituto de Previdência e Câmara Municipal, em torno de 1.670 milhões. Desse valor total, praticamente 96% corresponde à arrecadação da prefeitura, ao orçamento, né, da prefeitura mais Câmara, 1.600 milhões mais ou menos, e em torno de 66 milhões para o Instituto de Previdência. E, como eu já havia comentado, mas acho que é importante salientar, na época do PPA e da lei orçamentária, nós teremos números mais consistentes, porque a dinâmica do orçamento, ela não para, né? Todo dia a gente tem uma novidade nova, nós somos obrigados a rever esses números. Bom, neste momento, em relação à apresentação, é o que nós tínhamos. Esse material, praticamente, ele resume o projeto de lei, a mensagem, todos os anexos que compõem, que estão com os senhores. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.
Terminada a apresentação feita pelos integrantes da Secretaria Municipal de Finanças, passa a palavra aos vereadores para eventuais esclarecimentos. Vereador Hugo Ribeiro. Vereador Cadu Barbosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Regina Mola. Queria só registrar aqui que, como eu cheguei um pouquinho atrasado, não consegui participar do todo, ficar até leviano da minha parte, ficar querendo até fazer questionamento de coisa que vocês já falaram e eu vou chovendo molhado. Mas só quero registrar a presença mesmo, presidente, e dizer que para a gente é muito importante essa audiência ser pública. A gente vê o sindicato aqui participando, a gente vê algumas outras classes participando. Dizer que essa casa, né, presidente, nunca foi contrário à participação popular. Nós temos que seguir alguns protocolos e, nesse tempo de pandemia, fica difícil. Mas, numa conversa com o presidente, com a casa, né, é importante essa participação. Mas é isso que eu queria registrar. Uma boa tarde a todos. Verdade, vereador. Vereador Paulo. Vereador Márcio Alemão. Vereador José Carlos. Vereador Vera Benício. Eu gostaria de parabenizá-los por mais uma vez estar aqui, nos orientando, nos posicionando de tudo que a gente pode... Estava falando com a Regina, que é muito importante isso, que às vezes a gente está lá dentro, está fazendo as nossas coisas, a gente não imagina como funciona, né? O ALDO, LO, essas leis, tudo diretrizes. Obrigada pela presença de vocês, por nos orientarmos também, tá bom, gente? Vereador Emerson Camargo. Boa tarde. Boa tarde, presidente, secretário, a todos da mesa, aos que nos estão assistindo em casa, ao público presente. Ô Mola, dentro dessa LDO já está incluso aquelas emendas impositivas, qual é a porcentagem, que eu dei uma lida rápida ali, eu não consegui encontrar, possa ser que eu não... que era para o ano de 2021. Esse ano não, só... Boa tarde, vereador. Na verdade, a LDO, como a Regina e o Benê explanaram aqui, ela não estabelece valores, né, para ações, tampouco para emendas. A nossa lei orgânica foi modificada por essa casa, através de uma emenda o ano passado, que permite que na elaboração do orçamento anual, ou seja, na LOA, sejam encaminhadas emendas impositivas, até o limite de 0,08% da receita corrente líquida. Então, na oportunidade de votarem a lei orçamentária anual, que aí sim vai definir valor por ação, por plano, por programa de governo, vocês vão apresentar as emendas, elas sendo aprovadas no plenário, elas tornam-se impositivas, ou seja, obrigatórias até o limite de 0,08% da receita corrente líquida. A LDO não traz nenhum tipo de dispositivo que vede as emendas. Pelo contrário, ela ratifica a lei orgânica. Tá bom, secretário. Uma boa tarde, obrigado. Vereador Gugu. Boa tarde a todos, boa tarde, Mola, meu grande camarada. Perguntar não ofende, né? Então, vamos fazer uma perguntinha aqui, básica. Não sei se é essa parte da LDO, tá? Que, sendo novidade para mim, mas eu queria saber se é nessa parte aí que entra o plano de carreira dos funcionários, se vai ser discutido já, que inclusive é uma pauta de campanha da prefeita, de quando eleita. Meu Deus, estou alguém sacaneando aqui. Não é possível. De quando eleita, quando era candidata, né, antes de ser eleita,
prometeu fazer um plano de carreira aos funcionários, né? Principalmente as atendentes 1, né? Como todos nós sabemos que o salário delas está muito defasado. E queria saber se é nessa parte da LDO, em qual parte que entra essa história do plano de carreira aí, ô Mola, por gentileza. Até mesmo porque os funcionários é de extrema... Oh, Jesus! É de extrema importância para nós, que um funcionário bem remunerado, né, tendo boas condições de trabalho, acaba desenvolvendo um trabalho ainda melhor para a nossa sociedade, para o nosso munícipe, que paga o seu IPTU. Boa tarde, vereador, meu amigo. Bom, é até oportuno também a pergunta do senhor, porque a gente pode esclarecer qual o papel da LDO quando a gente fala de plano de carreira. Vai ser um pouco redundante, mas a gente precisa frisar isso. A LDO, ela traz dispositivos que permite a concessão de vantagem, aumento, plano de carreira e tudo mais, mas ela não prevê, ela não garante isso. Ela permite. Por quê? Se vocês pegarem o artigo 8º do projeto de lei, e aí me permite até ler aqui para ficar mais claro, desde que, respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para, inciso 1, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira. Aqui está o plano de carreira. Alteração de estrutura de carreira. Fica autorizado. Aí, parágrafo 1º do mesmo artigo. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver, inciso 1, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Quando a gente fala prévia dotação orçamentária, já está remetendo para a lei orçamentária, porque a LDO não tem dotação orçamentária. Então, ela está permitindo, ela não está garantindo. O que vai garantir é estar na LOA. Inciso 2, lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. Então, tudo aquilo no inciso 1 do caput, concessão de vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, tem que ter as duas coisas, a previsão na lei orçamentária anual e uma lei específica aprovada por essa Casa de Leis, pelos nobres vereadores, autorizando. Então, você vê que a LDO ela vai só até... Agora, se não tiver isso na LDO, pode vir a previsão na LOA, pode vir a lei específica, não pode. Então, você vê como que elas se conectam? Então, só para concluir da minha parte aqui nesse quesito aqui. Então, quer dizer que já pela LDO já é permitido. Só vamos, no caso, esperar a LOA, tentar incluir dentro da LOA. Sim, eu até comentei isso na última audiência, quarta-feira passada, de que a LOA ela vai dizer o tamanho do cobertor, né? A gente tem os limites da lei de responsabilidade de gastos com pessoal, a gente tem a capacidade de investimento, que foi o que o vereador Betinho falou na oportunidade, quanto que a gente pode despender de recursos para o pessoal. É isso a LOA que consegue dar. E aí, tentar achar o modelo, né, vereador Márcio, adequado para cada categoria, e dentro das prioridades da administração, estabelecendo os planos, assim que for possível, orçamentariamente e financeiramente. Obrigado, Bola. Obrigadão. Vereador Rodrigo Rosário. Boa tarde a todos que nos ouvem, também nos assistem. Boa tarde. Eu queria apenas uma informação, algumas informações. No artigo 8º, despesa com pessoal, fala que a admissão de pessoal, contratação
pode ser feita a qualquer título. Eu vou depois discorrer em cima dessa questão sobre o que quer dizer para nós anotarmos aqui qual seria a ideia de qualquer título para essa parte em especial. Uma outra, na parte das horas extras, no parágrafo 2, fala sobre que pode ser feito, no 5º, pelo chefe do executivo a qualquer tempo, aquilo que for de relevância do interesse público. Então, duas partes aqui que eu anotei que eu achei interessante no 8º. No capítulo 12º, a parte tributária, eu achei uma parte que me interessa muito, que fala sobre o IPTU, uma coisa que eu acredito muito, tornar a tributação mais eficiente e mais justa. Eu gostaria de saber se há algum estudo para a questão da alíquota progressiva. O outro aqui eu já consegui identificar, acho que só esses pontos já é suficiente para eu compreender um pouquinho mais acerca do projeto. Obrigado. Bom, vereador, boa tarde. Então, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, artigo 8º, parágrafo 1º, aliás, isso, parágrafo 1º, não, inciso 2º, perdão, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Bom, isso 2022 expira, aliás, 31/12/2021 expira a vigência da Lei Complementar 173, a terrível 173, que trouxe todas essas vedações, congelamento de salário de funcionalismo, inclusive novas contratações. Então, nada mais é do que voltar ao normal em relação à admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Vamos poder fazer concurso, desde que respeitados os protocolos, imaginando que ainda tenha sequelas da pandemia, poderemos ampliar os equipamentos públicos que necessariamente vêm com a contratação de novos funcionários, repor aqueles que eventualmente saíram, se aposentaram. Então, entende-se como a volta à normalidade no quesito contratação de pessoal. Precisa de um médico para a rede, não tem mais impedimento nenhum. A gente consegue ir lá e contratar o médico, fazer um concurso, se tiver o concurso, chamar o próximo classificado. A segunda questão das horas extras. Bom, aqui o parágrafo 2º do mesmo artigo 8º, ele se refere quando o município alcança o limite de gastos com pessoal. Uma das medidas obrigatórias da administração, quando esse limite é alcançado, é a redução de gastos discricionários e chamados variáveis. A hora extra ela é discricionária, ela pode ser feita ou não. Diferentemente do salário, a gente não pode reduzir salário de funcionário, mas as horas extras, e aí o inciso 5 diz: ressalvadas aquelas situações de interesse público. Então, as horas extras que vão permanecer são aquelas extremamente necessárias. O ajuste dos gastos com pessoal começa por gratificações, por horas extras, aquelas despesas que elas podem legalmente ser suprimidas, para que não chegue no salário. Se mesmo assim não for suficiente, porque
ocorreu uma queda da receita corrente líquida, que o limite continue acima do estabelecido pela lei de responsabilidade, aí começam-se as demissões. Tá bom? E o último, sobre um estudo de alíquota progressiva para o IPTU. Vereador, tem sim, tem um estudo, inclusive faz parte do plano de governo também da prefeita Raquel. Não é algo simples, a gente chama de justiça tributária, mas tem que ser feito um mapeamento de toda a cidade, e aí existem alguns modelos, o Benito está até me ajudando nessa pesquisa, que aí pode ser pelo valor venal, pode ser pela metragem, ou um coeficiente dessas duas questões, pode ser por renda per capita familiar, mas há sim um estudo, e esperamos que em breve a gente consiga avançar e encaminhar para essa casa. Antes até de passar a palavra ao público, Mola, Regina, Benê, a gente sabe que nós estamos passando um momento muito difícil, tivemos aí até a presença do sindicato na semana passada, o presidente esteve aqui, né? E nós sabemos que temos nossos anseios, né? Como todo mundo tem as suas necessidades. E gostaria que pudesse levar essa mensagem aí à prefeita, porque nós vamos estar aí, é lógico, nós temos que estar aí, a cidade tem que caminhar, mas nós precisamos, eu sei que o sonho é o quê? É a questão do plano de carreira, é a questão do auxílio, da perca da cesta básica dos aposentados, né? A gente sabe que está uma questão também jurídica, mas que se conseguir se encontrasse uma saída que possa está ajudando, vai ajudar muitas famílias aí, que a gente sabe que toda a perca de renda, ela mexe com a estrutura da família, e esse ano, devido à questão da Lei 173, não pôde ter a questão também da equiparação salarial, mas estamos aí já no meio do ano, mas temos que pensar já futuramente o que pode ser feito, e sabe que o que precisar dessa Casa de Leis para que possa estar ajudando, de repente, eu não sei, até essa questão dessa emenda que nós temos aí, né, para que cada vereador também possa estar utilizando, eu particularmente, e não tenho dúvida que os outros vereadores, se for também para poder ajudar, a gente abre mão também de fazer qualquer tipo de outro trabalho, que seja para poder também ajudar. Então, parabéns para vocês, e vamos torcer aí que a prefeita possa realmente colocar essas propostas que foram colocadas anteriormente em prática, né, para poder estar ajudando a nossa população. Não tenho dúvida que se ela puder fazer, ela vai fazer. Não tendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, passa a palavra ao público aqui presente. Xoxó. Por gentileza, você fala o seu nome completo e nós, conforme nós tínhamos combinado anteriormente com cada cidadão, temos 5 minutos para poder fazer suas perguntas. Adriano Roberto Lopes da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos os vereadores uma boa tarde, ao público presente e quem está assistindo. O meu questionamento, assim, referente à lei, né, de diretrizes orçamentárias, que está sendo discutida nessa casa essa tarde, o carinho e a atenção especial de que tudo que foi falado aqui realmente seja colocado com tanta atenção na prática para os servidores públicos. Porque está sendo uma constante todo ano, né? A gente participa da audiência, expõe ideias, expõe tudo. E o que me deixa mais chateado, nossos servidores, eles não param, eles se qualificam, eles se preparam, eles dão o melhor para atender a municipalidade. Às vezes a administração municipal da nossa cidade acaba perdendo profissionais de excelência, porque a desmotivação, a falta de valorização profissional acaba desmotivando o servidor público, ele passa em outro concurso e vai embora da nossa cidade, e às vezes todos os investimentos que a prefeitura faz, até num curso de formação, né, para que ele possa entrar dentro da administração pública, esse dinheiro, às vezes, esse investimento acaba indo pelo ralo, porque ele vai embora para outra cidade
ele não vai prestar serviço aqui. Uma delas, que o vereador acabou de falar aqui, o Gugu, é do caso das atendentes 1 de educação. Elas não estão pedindo para ser professora. Elas não estão pedindo para tomar o lugar de ninguém. Elas só querem ser reconhecidas pelo que elas fazem e pelo que elas estudam, através de um plano de carreira. Né? Aquela atendente 1 que não quer estudar, que não quer se interessar, a gente não pode fazer nada. Mas eu acho que aquelas que, sim, mesmo que ela entrou como atendente 1, ali ela fez uma faculdade de pedagogia, ela dá o melhor. Às vezes, dentro daquela escola ali, ela faz até a função de professora, mesmo não sendo professora, a função de mãe, de carinho. Então, tem que dar uma atenção especial. Eu estou falando isso não é porque as atendentes 1 estão aqui, não. Eu estendo a todas as profissionais, as EDIs, né? Os agentes administrativos, que fazem um excelente trabalho, né? Porque você sabe, se não puder contar com o apoio deles, se eles se debruçarem, as coisas não andam, os processos não andam, porque a administração depende deles. Né? Então, assim, o que eu peço como presidente do sindicato, que realmente seja colocado em prática tudo que a gente faz assim em melhoria do servidor público. Recentemente aí, fiquei muito chateado com a postura da administração, porque o dinheiro previa no orçamento, foi uma promessa, então, do ex-prefeito, referente a pagar um abono semestral em reunião, inclusive o secretário, hoje secretário de Finanças, estava presente nessa reunião. Ele prometeu pagar a cada 6 meses um abono Covid para os servidores públicos que estavam na linha de frente da CESAP e das CEAS. Se prometeu é porque tinha um orçamento previsto. Mas, para o meu espanto, para minha surpresa, os servidores se dedicando aí nessa pandemia, muitos morreram, muitos foram infectados, e a gente é pego de surpresa no dia do pagamento deles receber, que no dia 28 de dezembro lá fizeram a lei, que a lei é um abono só, e não a cada 6 meses. Né? Então isso é muito triste, né? Claro que aquela reunião, Mola, a gente tem consciência que ela não foi homologada, né? Era para ser, ela não foi homologada pela Justiça, né? Mas assim, gente, o servidor público de Praia Grande hoje, ele não é mais aquelas pessoas leigas. Hoje, o servidor público de Praia Grande entra já na prefeitura com a faculdade, com doutorado, com mestrado. Uns já entram com faculdade e se qualificam. Então, é assim, o que o servidor público faz de tão ruim para merecer essa falta de desvalorização profissional? É triste, eu estou falando isso como presidente do sindicato e como humano. É triste você chegar, secretário Mola, você está sentado e chegar um aposentado que tanto doou a sua vida nessa cidade, quando essa cidade não era nada, e falar assim, por favor, meu filho, você pode me ajudar com uma cesta básica? Porque eu não tenho... E é a realidade. É que eu não sou exibicionista, fico na rede social postando essas coisas, porque eu não acho isso ético. Mas é triste. É triste. Então, é assim, e foi uma das promessas também, na reunião do prefeito, porque ele falou que tinha um dinheiro reservado, falou que não era para mexer, que ia pagar os retroativos. A gente sabe que a Lei 173 impede o aumento, não pagar as perdas. Isso aqui foi debatido, até porque em reuniões em anos anteriores, né, o que nós fazíamos? Fazia a pauta com a participação dos servidores e protocolava no gabinete. Quando o projeto de lei vinha para a Câmara, os vereadores, às vezes, nem sabiam o que estava sendo discutido. Já vou finalizar, presidente. Então, esse ano nós fizemos diferente. Comunicamos o Executivo, comunicamos o Legislativo, tivemos uma reunião, encaminhamos a pauta para todos os vereadores, tanto físico como em PDF. Então, assim, o que eu peço como presidente do sindicato, que realmente esse montante de orçamento deixa uma parcela para os servidores públicos pela valorização e o plano de carreira dos servidores públicos e o plano de saúde dos servidores públicos. É o que eu peço como presidente do sindicato. Boa tarde, presidente Adriano, representante do funcionalismo público, também meu amigo. Bom, sobre o abono Covid-19,
eu estava presente nessa reunião. O que ocorre, aí é bom a gente deixar claro também, o ex-prefeito Mourão, assim como várias questões tratadas ali, ele esbarrou na questão jurídica. Primeira, porque era o último ano de mandato. E segundo, que ele não poderia autorizar uma despesa extraordinária para o próximo governante, seja ele quem for. Então, ele esbarrou na questão jurídica, porém, deixou recursos no orçamento. Inclusive, o senhor sabe também, teve uma reunião, se eu não me engano, segunda-feira, né, onde a prefeita Raquel esteve presente, e nós já estamos dando andamento nos cálculos, na elaboração do projeto, para rapidamente tentar atuar nessa questão. Sobre os aposentados, também, na reunião ficou consignado que eles procurassem a Secretaria de Assistência Social para que, enquanto não houvesse uma vitória na Justiça da Prefeitura, que a Prefeitura esgotou todas as possibilidades junto ao Judiciário. Foram inúmeras petições, e todas sendo rejeitadas. E eu acredito que o sindicato tenha conhecimento disso. Não faltaram esforço da administração. Chegamos até sendo, desculpa a palavra, chatos, de ficar batendo na mesma tecla. E eles usaram a jurisprudência nacional para dizer que não pode dar auxílio alimentação para aposentado. Então, na reunião surgiu a possibilidade de dar em espécie a cesta básica que estava sendo entregue às pessoas de extrema vulnerabilidade social, só que também, por questões jurídicas, e o senhor também esteve lá na secretaria, não foi possível. Mas ainda há previsão orçamentária para isso. Continua tendo, e continua tendo o desbravamento, vou chamar assim, a tentativa de achar uma solução. O senhor trouxe até nós alguns municípios que realizaram alguns tipos, só que não se enquadra no perfil do município de Praia Grande. Nós até conversamos sobre isso. Mas ainda não foi dado por encerrada essa questão, e nem será. Tá? É uma vontade, aí eu vou usar suas palavras, humana e política da nossa prefeita Raquel, assim como era do ex-prefeito Mourão. Revisão geral anual. Há uma celeuma, né, uma dúvida muito grande sobre o que é um 173 vedou e o que ela não vedou. Quando o ministro Paulo Guedes fala congelamento do salário do funcionário público, gente, nem a revisão geral anual. Infelizmente, congelou. E aí, palavras do próprio, é a parte... E aí eu não estou dizendo que concordo, porque eu sou funcionário de carreira, todos nós aqui somos, também fomos afetados. É a parte do funcionalismo público no enfrentamento da pandemia, porque no setor privado está tendo desemprego em massa. Então, várias pessoas passando fome, né? Os empresários estão fechando as empresas. E o funcionário, o que ele vai fazer? Congelar o salário. Mas, graças a Deus, ainda conseguimos pagar o salário em dia, conseguimos pagar o 13º, e, se Deus quiser, passando a vigência da lei, vamos retomar os projetos de valorização. No último mandato do prefeito Mourão, ele encaminhou para essa Casa de Leis, o vereador Betinho e o vereador Cadu e Hugo legislavam, e eles tiveram a oportunidade de votar o projeto de lei que revalorizou todas as categorias, aumentou o salário base. E havia uma intenção de uma segunda etapa, que foi frustrada pela vinda da pandemia e da Lei 173. Então, a gente espera que, nesse governo, a prefeita Raquel possa retomar essa questão, com carinho, sim. Isso aí eu entendo, viu, Mola? A gente sabe que a Lei 173 ela veio para acabar, só que eu não posso deixar de despertar, né, também, que a nossa database da prefeitura, conforme a lei orgânica do município, ela não era nem em maio, ela era em janeiro. E a Lei 173 ela foi votada dia 27 de maio.
Então, eu acredito que do dia 26 de maio para trás, ela não pega os efeitos da Lei 173. E no período de 2019, a administração municipal já tinha deixado um valor de 3% que seria pago no final do ano e não pagou. Emendado com a inflação do período, né, do período de janeiro até a lei onde pedia, aí a categoria teria aí mais ou menos um reajuste de 6,8%, foi o cálculo mais ou menos que a gente fizemos. Então, assim, eu sei que da lei do 173 para frente, ela veda, mas a nossa data base, inclusive foi pauta de acerto na nossa reunião, é em janeiro. Então, é por isso, assim, a discussão jurídica está nesse sentido. Eu entendo o seu raciocínio, está correto, só como eu falei aqui um pouco antes, presidente, haviam duas condicionantes. Realmente, a Lei 173 é de maio, a data base é janeiro, né, pela Lei Orgânica de 98, se não me engano, 97. Mas, lembra que eu disse que haveria necessidade de previsão orçamentária na LOA? Ok, tinha. Porque em setembro de 2019 não existia pandemia, não existia a Lei 173, e foi prudentemente colocada a previsão orçamentária no orçamento de 2020. Só que a segunda condição, que é lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1, que é vantagem, aumento e remuneração, essa não foi feita. Se ela tivesse sido aprovada em abril ou no próprio mês de maio, antes da 173, aí nós já teríamos atendido os dispositivos da lei. Aí sim, a gente não precisava falar em Lei 173, porque anterior à vigência da lei, já tínhamos cumprido os requisitos. Eu sei que essa é uma discussão jurídica, mas esse é o entendimento, inclusive, do Tribunal de Contas. Quando a gente fala transitado em julgado, a lei fala transitado em julgado anterior à vigência da lei. Então, se tivéssemos aprovado uma lei concedendo até aumento real estava vedado por ser o último ano de mandato, mas a revisão da perda inflacionária não teria tido problema nenhum. Talvez, e aí nessa reunião que o senhor citou com o ex-prefeito Mourão, a ideia de trazer para fevereiro a data base, se já fosse em fevereiro, não tinha pandemia, teríamos aprovado, teríamos concedido a revisão e não estaríamos discutindo isso aqui. Né? Santos, por exemplo, era fevereiro e não deu reajuste, por questões financeiras. Praia Grande teria condições de dar, porque se planejou para isso, mas, infelizmente, é isso que aconteceu. Ok. Mais alguém queira se manifestar? Aqui, presidente. Vereador Betinho. Boa tarde, vereador Marcelino, que está presidindo essa audiência pública, colegas vereadores, secretário de Finanças, Cristiano Mola, Regina Firmino e Benê. Importante essa audiência pública, porque nós estamos discutindo justamente um dos principais projetos de lei de um município que trata das diretrizes do orçamento para o ano de 2022, né? Então, secretário e Regina e Benê, eu estava observando o demonstrativo com relação aos projetos em andamento, que fazem parte do anexo da lei, e me chama a atenção algumas questões aqui que eu quero estar tirando essa dúvida com vocês. Nós sabemos que um dos maiores desafios do nosso município, até por causa do seu crescimento, é justamente o aspecto de enchentes e alagamentos em vários bairros da nossa cidade. E não por falta de investimentos, mas sim pelo densamento urbano. E dentro desse raciocínio, no item 10, está constando aqui a reforma das redes de drenagem
com interligação à nova galeria Negro Velho e melhoria no sistema viário ali, a circulação de pedestres no binário das ruas Tupi e Chavantes. Eu cresci ali naquele bairro e tenho acompanhado o impacto que toda a obra gera. E confesso que ali me gera dúvida em que aspecto. Essa obra, em especial, que eu citei, é do município, mas eu sei também que tem a intervenção da Sabesp, por causa do sistema ali, do emissário da Tupi, que fica bem ali na direção da Rua Chavantes. Então, pelo demonstrativo, nós estamos com 60% da obra realizada, com a previsão de término para agosto de 2021, ou seja, daqui 2 meses. E eu queria ter uma noção, eu sei que a gente está discutindo o que vai ser para 2022, mas eu quero ter uma noção, se vocês têm essa informação técnica, de, primeiro, se realmente a gente vai ter essa condição de concluir em agosto, porque, particularmente, eu que passo ali, tenho dúvida. E a questão da obra da Sabesp, se essa obra está sendo, ao mesmo tempo, município e Sabesp, ou se a gente vai ter aquele grande desafio, que é faz a obra da prefeitura e, na sequência, faz a obra da Sabesp. Eu não sei se vocês têm essa informação agora de pronto, né? Essa é uma questão, num primeiro momento, de questão de obra. Sabendo que a gente tem outras questões aqui também, né? São 13 itens, né, que os senhores posicionaram aqui. O item 1 é a construção de 62 unidades habitacionais ali na Caieiras, que está 35% de realizado. A readequação do Hospital Municipal Irmã Dulce em 4 fases, que está próximo a 33% do realizado. O projeto do sistema de extração e captação de gases, sistema de gerenciamento de chorume e plano de prevenção de contingência da área do antigo lixão, que está 25% do realizado. A construção de 540 lóculos no cemitério municipal, que está 33% realizada. A ampliação da escola, né, da unidade de educação infantil ali, o Newton de Almeida Castro, ali na Vila Sônia, que está a vias de ser concluído pelo percentual aqui, né, mais de 95%. A questão da implantação do galpão para a garagem e apoio ali da equipe de manutenção da Secretaria de Educação, que está mais de 70% realizado. Reforma e adequação do próprio municipal ali da Escola de Educação Infantil, 31%. É o tempo de cada vereador, é isso? Tá, me perdoa, presidente. Então, vou ser o mais objetivo aqui. Fora essa relação que nós estamos citando aqui e outros, para não tomar mais o meu tempo, eu quero também deixar registrado a importância para que nós possamos realizar um encontro com os vereadores para tratar exatamente das emendas impositivas. Mais uma vez, para deixar isso constado na ata dessa audiência pública, a importância desse encontro da equipe técnica da prefeitura com nós, vereadores, para que cada vereador tenha o suporte técnico necessário para propor as suas emendas impositivas para o orçamento de 2022. Então, como tem que respeitar o tempo, é isso. Boa tarde, vereador. Em relação aos projetos em andamento, essa informação, especificamente da redes de drenagem, reforma, né, da Galeria Negro Velho, ali no bairro Tupi. Essa informação foi nos encaminhada recentemente pela Secretaria de Obras, que, logicamente, se atentou ao cronograma da obra, onde a previsão era agosto de 2021. O cronograma, ele não é estático, né? Ele pode, a Regina, como engenheira, pode até complementar, tá?
mas ele pode ser modificado na medida que as dificuldades vão surgindo, questão de clima, né, e da própria Sabesp. Há uma interface constante, até por conta do contrato de concessão com a Sabesp, e isso facilitou muito o diálogo entre Prefeitura e Sabesp. E as obras estão sendo realizadas de forma sincronizada, coordenada. Então, se a Secretaria de Obras Públicas, secretária, encaminhou essa informação, acredito que o cronograma deva ser cumprido. Logicamente, como o senhor falou, são 2, quase 3 meses, podem surgir algumas nuances que modifiquem o cronograma, mas, a priori, é agosto de 2021, sim. Sobre a reunião, eu me coloco inteiramente à disposição, junto com a minha equipe, a minha agenda à disposição de vocês, para quando vocês quiserem, quando vocês acharem melhor, ou mais próximo da LOA, ou próximo do PPA, ou na véspera da audiência, quando o projeto já estiver aqui, a gente conversar. Seja da questão das emendas, seja da questão da rotina da secretaria, como foi dito na outra audiência também, seja na questão do esclarecimento dessas questões orçamentárias. Eu me coloco inteiramente à disposição para, quando vocês quiserem, a gente conversar. Tá bom? Tem mais alguém que queira se manifestar? Por favor. Por gentileza, seu nome completo? Cristiane Pereira dos Santos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Já foi falado, meu nome é Cristiane, eu sou uma das representantes das atendentes de educação. Já foi falado sobre nós, agora, né, tanto pelo Gugu, pelo sindicato, pelo Adriano. Eu só gostaria de reforçar. A nossa categoria recebe o menor salário de toda a prefeitura, R$ 1.160. De IPMPG, nós pagamos R$ 170. Ou seja, vou tirar a máscara, estou com falta de ar. Ou seja, recebemos menos de R$ 1.000 por mês. O nosso último dissídio foi em 2019. De lá para cá, nós não tivemos nenhum outro tipo de benefício, né? De aumento, não tivemos nada. Só que o gás, a água, luz, aluguel e os alimentos tiveram uma alta absurda. Então, eu pergunto para vocês, alguém aqui consegue viver com R$ 1.000 por mês ou por menos? Nossa categoria tem mais de 900 atendentes. Muitas são mães solteiras, criam filhos sozinha. E já falaram, o edital de vocês é esse. Mas nós já conseguimos provar que o nosso edital é o mesmo de lá de 96, de 2000. Muito atrás. Outras categorias já receberam benefícios e nós ficamos para trás, exercendo a mesma função que, inclusive, outra categoria também faz. Então, eu gostaria de pedir para vocês olharem com carinho para a nossa categoria. Nós cuidamos de vidas. Quem cuida de vidas merece ser valorizado, porque se nós ganhamos, as crianças vão ganhar muito mais. Se a educação em Praia Grande já é bem vista, com a valorização dos atendentes, dos educadores, ela será muito melhor, porque a LDB é clara, o cuidar e o educar são indissociáveis. Então, nós fazemos o papel de professor nas creches, e as crianças, elas têm em nós, muitas vezes, mais que uma tia, tem como uma professora, como uma mãe. E nós pedimos para vocês olharem com carinho para quem trabalha cuidando de vidas. A gente sempre fala, uma pessoa que cuida de um ambiente de limpeza, se quebrar uma cadeira, é só ir lá e trocar. Se quebrar uma lâmpada, é só ir lá e trocar. Mas, no nosso caso, não. Nós cuidamos de pedras preciosas. As mães deixam os filhos conosco, acreditando que nós vamos dar o nosso melhor para elas. Como nós vamos dar o nosso melhor se nós não recebemos também o melhor? E, mesmo sendo o atendente 1, quando eu entrei não tinha pedagogia. Eu fui lá, eu paguei a faculdade, eu me formei, assim como outras tantas atendentes fizeram, porque nós amamos o que nós fazemos. Não é fácil, é difícil. Você ficar o dia todo distraindo as crianças,
dando atenção, ensinando. Se você ensina uma musiquinha para a criança, gente, o valor de um sorriso delas é muito importante. Quando você cuida de uma criança, que uma mãe vem e fala assim, obrigado, tia. As próprias mães nos reconhecem como professores. As próprias mães falam, tia, você não sabe, a criança vai embora falando o teu nome, querendo voltar para a creche. Então, olhem com carinho para nós. Olhem o carinho que nós temos pela nossa profissão. A gente sabe que há casos e casos. Um ou outro não faz com o mesmo amor. Mas a maioria de nós faz. Nós saímos da nossa casa, deixamos os nossos filhos para cuidar de outras crianças. Então, eu gostaria de pedir para vocês olharem com mais atenção para a nossa categoria. O nosso salário é injusto. O nosso salário, às vezes, a gente tem vergonha de falar quanto a gente recebe. Desculpa, sei que não é culpa de vocês, que tem todo um trabalho voltado, mas nós gostaríamos de pedir que vocês melhorassem a nossa situação, por favor. Obrigada, agradeço a oportunidade. Cristiane, primeiramente, obrigado pelo carinho que você cuida das crianças. Em nome da prefeita e toda a administração, parabéns para todas vocês. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o carinho que vocês tratam, porque eu já trabalhei numa escola de educação infantil, no Paulo Sandoval, em 2005, e eu via como cada um cuidava das crianças. O carinho, pode ter certeza absoluta que a prefeita Raquel olha com muito carinho para vocês, e eu acredito que o Adriano, presidente do sindicato, percebeu isso na segunda-feira. Em 2017, 2018, desculpa, me falha a memória, foi feita a revalorização e o atendente 1 foi revalorizado com um valor bem acima da inflação. E, como eu disse aqui já antes, havia uma pretensão de uma segunda etapa. Infelizmente, isso aí foi tirado, essa possibilidade foi tirada de nós pela Lei 173. E aí, como você bem disse, veio a inflação, aumentou tudo, e aquilo que foi feito pelo ex-prefeito Mourão acabou sendo deteriorado por esse congelamento. Mas tenha certeza que a prefeita Raquel, a secretária Cida Cubilha e todos da administração olham para vocês com carinho, sim. Tá? Isso eu posso garantir. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Mais alguém? Não. Nada mais havendo a tratar. Até antes disso, de colocar isso aí, primeiramente, antes de tudo, agradecer, né? Agradecer o Benê, agradecer o Mola, a Regina, vereadores presentes, público presente. Em nome do Adriano, agradecer a toda a categoria de profissionais que estão agradecendo e agradecer o público aqui presente. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, a presente audiência pública. Muito obrigado.